Olá, tudo na paz contigo? Para quem não me conhece ainda, vamos às apresentações. Eu me chamo Yuri Levi, sou pedagogo, pós-graduado na área do yoga, tenho um trabalho voltado para meditação para crianças e sou autor de alguns livros. Hoje, nós vamos falar de um assunto que deve dar agonia em muita gente. Não é simplesmente focar no negativo, mas não permitindo nos tornar alienados do mundo ou em relação ao mundo o qual habitamos, até para que a gente possa contribuir de forma positiva, de fato, para com ele. Nós estamos testemunhando, nos últimos anos, a ascensão de grupos neonazistas, um aumento alarmante de expressões de racismo, intolerância religiosa, violência, homofobia, transfobia, desmatamento, crime digital, fanatismo, fundamentalismo, negacionismo, fake news, crimes sendo chamados de opinião e tanta coisa esquisita e anacrônica que faz a gente até esquecer que já estamos em pleno século XXI. A gente achava que o Brasil era um país para todo mundo, mente aberta, generoso, solidário, sem preconceito, com aceitação de todas as religiões. Mas agora estamos vendo que não é bem assim. Talvez nunca tenha sido. Quem aí já não se perguntou algo como: meu Deus, da onde está saindo tanta gente esquisita nesses tempos em que estamos vivendo? Onde o mundo vai parar? O que está acontecendo com a humanidade? Ou ainda, quando foi que perdemos o senso de ridículo e começamos a defender coisas que violam o mais básico de qualquer senso de absurdo? E ainda achamos que estamos fazendo isso em nome de uma ilusória, na verdade perversa, bondade, com todas as aspas? De onde está vindo, afinal, tanto preconceito, tanto ódio, tanta violência, tanto fanatismo, tanta ignorância? Como que isso está povoando tantos meios à nossa volta? Não que tudo isso não existisse no passado também, aliás, sempre existiu, a gente sabe. Mas parece que antes estava mais velado, sabe, diluído, havia algum pudor, tinha uma hipocrisia moralista e orgulhosa que, por pior que fosse, não queria admitir ou expressar que essas sombras existiam. Aquilo ficava reprimido, sabe, na nebulosidade pessoal de cada um, quietinho ali, sem dar muito as caras, deixando isso apenas para aqueles que a sociedade via como declarados marginais. Analisando as décadas mais recentes, esses discursos e atitudes não se expressavam de forma tão pública, tão cara de pau, tão plural quanto hoje. Tá aí as redes sociais infestadas disso. A sensação é de que atualmente essas coisas todas estão muito mais escancaradas, seja pela representatividade pública que fortalece esses traços, seja pelo encorajamento coletivo de tanta gente misóloga que sai do anonimato e um brado plural para defender as mais abissais posturas da humanidade. Mas olha, eu tenho algo para te dizer aqui que, além de aliviar, pode ainda trazer uma certa onda de esperança e compreensão em relação ao momento pelo qual estamos passando. Quando a gente observa processos de depuração, tanto na natureza quanto nas dimensões psicológica e espiritual do ser humano, percebemos que tudo aquilo que está oculto sob várias camadas, influenciando silenciosamente o sistema, antes de deixar de fazer parte daquele contexto, precisa vir à tona. Seja uma doença que estava escondida, seja um padrão inconsciente que precisa vir para o consciente, numa pegada bem freudiana mesmo, para que possa ser trabalhado, eliminado, equacionado, ou uma ilusão muito aferrada da nossa alma, que precisa daquilo que se chama, na noite escura da alma, para se fazer evidente e poder ser trabalhada. Olha para esse copo aqui, ele exemplifica bem esse processo, mesmo que de maneira bastante simples. Eu deixei juntar a terra do meu jardim aqui no fundo dele. E a terra está ali, no fundo, aparentemente quietinha, intacta. Quem não tem a referência do que é uma água cristalina, até pode olhar para essa parte mais superficial da água e dizer que até que ela está parcialmente limpa. Dá para ver do outro lado, enfim.
mas ela não está limpa, ela está turva. Está turva por causa da influência daquela terra que está sedimentada, quietinha ali no fundo. Ela parece estável, parece quietinha, mas veja como ela acaba turvando todo o resto sem nem parecer que ela está fazendo isso. Mas apesar de sedimentada, essa terra sempre esteve ali e sempre esteve influenciando a água do copo. Mas o que acontece se eu ligar uma torneira e começar a colocar água nova ali? Uma torrente de água cristalina. O movimento no sistema vai gerar agitação, movimentação, renovação. E tudo aquilo que estava estabilizado no fundo vai se remexer e vai ser obrigado a sair da sua inércia. Não há como você colocar água limpa sem que tudo aquilo se revire. Assim, a gente começa a ter noção até do quanto de terra havia ali, influenciando o copo, sem que a gente estava percebendo. Agora a gente sabe com o que a gente está lidando. E não tem como aquilo tudo se revirar, embora no primeiro momento isso pareça improvável, a não ser para que a água do copo fique cada vez mais cristalina depois. O meio não está mais confortável para que a terra fique quietinha, disfarçada ali, se fingindo de morta. Quanto mais água eu coloco, mais barulho ela vai fazer. Mais vai se fazer visível, mais vai se agitar, mais vai parecer que está dominando tudo. Mas veja, ela não faz isso porque tem terra nova sendo colocada ali ou porque a terra vai dominar todo o copo, finalmente. E não que não possa também ter um pouco de terra a mais sendo colocada a cada dia ali, mas veja, o fluxo da água pela sua natureza tende a ser mais enfático e prevalecer. Então, na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais água nova você traz, mais essa agitação vai colocando para fora do copo aquela terra, até que esse copo vai ficando com água cada vez mais cristalina. Mas antes disso, antecede essa agitação. Não há como ser diferente. E por mais que as sociedades humanas sejam muito mais complexas do que um simples copo d'água, a renovação da natureza e a evolução espiritual do ser humano, assim eu acredito, são uma condição sine qua non subjacente a todo o processo que estamos vivenciando. Claro que precisamos ter um grande cuidado aqui. Primeiro, que devemos entender que a purificação da humanidade nesse aspecto, por assim dizer, acontece a partir de dentro de nós. E que toda vez que essa ideia foi projetada para fora, para apenas querer eliminar, ao invés das nossas próprias incoerências, a ameaça que a gente projeta no outro gerou apenas mais catástrofes, você sabe o que eu estou falando. E a gente está no momento de assumir uma postura de autorresponsabilidade. É como dizia Pierre Rivail, a revolução que vai realmente impactar o mundo daqui para frente é a revolução silenciosa, que acontece com a nossa própria transformação. Segundo, que essa mudança em níveis sociais não acontecerá do dia para a noite. Levará muitas décadas, aliás séculos. Ela tende a ser gradual e dependerá apenas do quanto a gente se empenhar. Claro, ainda tem gente que acha que tudo vai piorar, mas eu não acredito nisso, porque quando eu melhoro, mesmo que o outro não o faça, o meu entorno e a minha vida melhoram, e aí a mudança já é plausível, empírica, ainda que não total, apenas pontual. Não é total como gostaríamos no sentido coletivo, mas é real. Acontece que apesar das abominações todas que vemos hoje por aí, nunca tivemos também em nossa humanidade um fluxo tão grande e crescente de informação, de conhecimento, de interação, de discussão construtiva, de ideias disruptivas, de busca por autoconhecimento, por globalização de pensamento, de educação que transcende as cadeiras escolares, de espiritualidade que vai além dos dogmas das religiões, de tanta gente se importando, de tanta gente se incomodando com o que realmente vale a pena, tanta gente junta, usando e podendo usar a sua voz para se expressar e para denunciar as injustiças, expor as calamidades e propor alternativas. As redes sociais, por exemplo, apesar de também serem usadas por aqueles e aquelas que querem colocar um entrave no fluxo natural do progresso, também estão servindo de instrumento de resistência e de coexistência, de expressão e de ação
para todos aqueles que queremos e escolhemos um mundo um pouco mais justo, mais harmonioso e mais pacífico. É inegável que um fluxo grande de água nova está entrando no sistema e que isso está agitando toda a hipocrisia que estava acomodada, velada, empedrada no fundo da nossa humanidade, Podem até alegar que é otimismo da minha parte em relação à quantidade e à intensidade da água que está entrando, mas não negar a naturalidade e a previsibilidade desse processo todo. Porque, gente, apesar de estarmos vivendo tempos em que coisas muito estranhas se agitam ao nosso redor, vai ser cada vez mais incompatível com todo e qualquer avanço humano, esses preconceitos e animosidades que têm andado soltos por aí. Imagina só o ridículo que vai ser daqui a um tempo, se o ser humano permitir, a gente numa realidade super avançada, tecnológica, porque isso é exponencial, sei lá, com um carro voando por aí, metaverso, crianças aprendendo meditação na escola, hologramas por toda parte, educação, informação ao alcance de todos, e aquele seu tio fascista, ainda bradando discursos homofóbicos, racistas, anti-ciência e por aí vai. Imagina o ridículo, imagina a incompatibilidade, simplesmente o sistema da coisa toda vai cuspir isso fora, porque não vai mais sustentar, não tem como a humanidade atingir patamares de avanços em todas as áreas e ainda continuar a gente aí enchendo o saco, impedindo que os outros sejam felizes e que o progresso aconteça por causa de preconceito ou engessamentos idiotas. E não é que vai ser ridículo, já está sendo ridículo, já é ridículo e cada vez mais para mais pessoas. Já está sendo. São coisas autoevidentes, é vergonha alheia que se chama. Já há muita gente em que esse mundo novo é realidade, já há muitas pessoas que são elas mesmas a manifestação viva desse mundo novo. E aposto que estou falando para muitas delas que estão me assistindo aqui e que fazem tudo o que podem para se comprometer com esse movimento. A água nova já está entrando em torrente, ressaltando a dicotomia entre aquilo que é turvo e aquilo que é potável, não para gerar mais dualidade, mas para que o nosso nível de percepção, responsabilidade e consciência se agite a ponto de perceber tudo aquilo que não é mais compatível com o nosso momento e assim possa avançar, possa se expandir. Atualização do sistema, sabe? Não é só com a tecnologia. Se o sistema não atualiza, ele fica obsoleto e pifa. De certa forma, sim, pode até ser uma análise otimista, porque eu acredito no avanço da humanidade. Mas é inegável que existe uma agitação, agora como nunca, e que existe também um jato de água nova sendo colocado neste planeta e que o processo vai continuar. Vai continuar em cada ser humano que não se conformar com a fascinação da ignorância e buscar sempre uma visão mais afirmativa à vida, mais atualizada, mais responsável, mais equilibrada, mais sensata, com mais valores e harmonia para consigo, para com os outros e para com o planeta. E não que os preconceitos também não existam em todos nós, em cada um de nós, porque existem. E olhar para isso sem hipocrisia também é uma questão de progresso. Mas agora, o que escolhemos fazer com isso tudo? Porque tem gente que não está tendo a menor vergonha de externalizar isso na maior naturalidade, na maior cara de pau para agredir todo dia. Agora, será que quando eu percebo esses preconceitos em mim, eu busco alimentá-los, eu busco expressá-los? Ou será que também não posso olhar para as ilusões que em mim o sustentam e conscientizá-las para trabalhá-las, tratá-las, curá-las, escolher alimentar o oposto, escolher alimentar e fortalecer em mim justamente aqueles valores que, quando conscientizados, maduros, não permitem a ressonância com qualquer tipo de incoerência dessas. O que estamos vivendo a nível coletivo é como uma luta de boxe entre um atleta campeão, representado pela evolução, e o seu adversário, que é aquele padrão meio Dolores Umbridge de ser, sabe? O campeão vai avançando,
até que próximo ao final derruba seu adversário, porque não tem como ser diferente. Mas esse, já cansado, no chão, atiçado pela adrenalina, usa seu último fôlego para levantar ainda com mais raiva e sair socando para todos os lados. Mas isso não significa que ele está mais forte, mas sim mais desesperado. Ele tenta, numa atitude limiar de gerar intimidação e destruição, acertar o campeão, porque sabe que vai perder. Mas se esse último se mantiver humilde, atento, centrado e com a cabeça no lugar sem abaixar a guarda, e sem deixar de fazer a sua parte, logo mais seu adversário cairá pela exaustão das próprias forças, porque aquilo que ele faz não alimenta nem a ele mesmo. Sim, pode ser otimismo vislumbrar uma transformação positiva para logo, mas precisamos lembrar que a única coisa que definirá o rumo dessa história não será a sorte, nem uma intervenção divina, extraterrestre, metafísica, ou seja lá o que for, nem o acaso. Ao contrário, serão as nossas escolhas e o quanto cada um de nós vamos nos manter leais a gerar essa transformação a partir de nós mesmos, que vai definir o rumo das coisas daqui para frente. Aliás, sempre foi isso que definiu. E precisamos prosseguir. Sabe por quê? Porque a humanidade já está com sede. Gente, fica na paz. Espero que essa perspectiva tenha trazido uma nova maneira de olhar para as coisas, além da noção de pertencimento a uma onda de transformação que existe para além de nós. E a esperança de que, por mais que a terra ali no fundo se agite, a água já é cada vez mais abundante. No mundo e em nós, em você. Claro, se assim a gente escolher, se assim a gente permitir, se assim a gente se posicionar, se alinhar. Antes de terminar, já falando em colocar mais água nova no mundo e nas nossas vidas, quero que você saiba que estamos com uma campanha aqui no canal para promover o acesso da prática da meditação para crianças de maneira completamente laica, acessível, orientada e tranquila. Dalai Lama já falava que se todas as crianças de 8 anos aprendessem a meditar, eliminaríamos a violência do mundo em uma geração. Assim, se você quer fazer parte desse mundo novo para já, e tem uma filha, um filho, sobrinhos, netos, irmãos pequenos, primos, enfim, e quer aprender como você, na sua casa, na sua companhia, pode trazer a meditação para a vida dessas crianças, clique no link que eu vou deixar aqui embaixo e faça parte, você também, desse movimento inédito e revolucionário, da forma como a gente está fazendo, que já tem nos dado testemunhos de transformações incríveis que a gente recebe a cada dia. Gente, fica na paz, brilha a sua luz, senta a testa no botão de like para nos ajudar, para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Beijo na sua alma, brilha a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.